Olá a todos, vamos falar de coisa séria agora, um assunto que já está sendo divulgado na mídia em geral, que é a respeito da intervenção federal, ou seja, do governo Michel Temer, no Rio de Janeiro. E é uma coisa assim espantosa, porque quando eu falo, né, geralmente nas conversas aí que eu tenho com o pessoal mais próximo, comento, né, que o brasileiro ele realmente não se preocupa em lidar com um problema concreto, mas ele se preocupa apenas em lidar com um problema de acordo com aquilo que se encaixa na sua visão de mundo. Olha, quando eu falo isso eu não estou brincando. Porque realmente é o que acontece, né? É preciso que a gente entenda que existem problemas que não estão necessariamente conectados com aquilo que nós sabemos. Por quê? Porque nós não sabemos de tudo. Só que a realidade, ela existe por si mesma, tá? Então, muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor que nós não temos controle. Você, por exemplo, sabe o que está acontecendo na casa do seu vizinho agora? Não, né? Eu espero que não, inclusive. Né? Bom, isso denota claramente que existem instâncias e problemas que precisam ser muito pensados. Por isso que a gente entende que eles são complexos. Eles precisam ser repensados. Agora, existem problemas que nós, já de cara, conseguimos identificar como problemas urgentes, ou seja, que precisam de resolução urgente, certo? E esse é o caso do Rio de Janeiro. Eu não estou aqui querendo dizer que o Michel Temer é bonzinho e que ele propôs isso. Eu não sei se foi ele mesmo que propôs, isso foi pedido pelo governador do Rio de Janeiro, né, que, como dizem aí o pessoal, ele é um grande incompetente porque não resolveu o problema de segurança do seu estado. Mas é bom que se diga, a gente vai ver isso aqui, tá? De que o Rio de Janeiro não é o único que tem problemas com segurança. Que enquanto a taxa de homicídio no Rio de Janeiro é de aproximadamente 32 por 100 mil habitantes, lá no Acre é de 55 por 100 mil habitantes. E no Rio Grande do Norte é de 69 para 100 mil habitantes. É uma estatística recente. Né? Ou seja, o problema de segurança, a gente vai ver aqui o número de facções criminosas que existem nesse país, ele não está lá só no Rio de Janeiro. Aí fica a questão, por que então Michel Temer escolheu o Rio de Janeiro para intervir? Né? Bom, é uma questão que a gente precisa verificar se há um cunho aí de inteligência. É estratégico, será? Será que as organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro são, digamos assim, mais conectadas em termos de gerar, né, perigo para o poder real do Estado? Não sei ao certo, eu não tenho essas informações. Mas o fato é que, de qualquer maneira, existe um problema concreto ali que precisa ser solucionado. E também você tem o apelo, né, daquilo que ocorreu aí no Carnaval do Rio de Janeiro. Quer dizer, a ousadia da bandidagem é tal hoje no Brasil e, claro, no Rio de Janeiro, que é lógico que isso também tem um apelo muito grande na mídia e, por consequência, né, o presidente, politicamente falando, se aproveitando dessa circunstância, vai optar por intervir ali no Rio de Janeiro, certo? Mas isso não implica em que esse problema que existe nesse estado seja um problema que a gente não considere concreto. É um problema concreto, sim, certo? E é um problema que precisa, como eu já disse, ser resolvido de uma maneira mais urgente, tá? Então eu vou mostrar alguns dados para você aqui. Olha que coisa incrível. De 83 facções criminosas inseridas no Brasil, 11 atuam na Bahia, tá? Então isso aqui, depois eu vou deixar os links, tá, das notícias para que vocês possam verificar. Bom, dessas informações, nós temos então 83, isso não é tão exaustivo, imagino, mas são 83 organizações criminosas que atuam nos estados aí brasileiros, tá? Você tem o primeiro comando da capital, que é o PCC, obviamente, isso é muito conhecido, que atua em São Paulo, mas também em todo o Brasil. Mas, vamos dizer assim, tem sua titularidade na capital paulista, ou melhor, no estado, né, de São Paulo. Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, e também em outros estados. Família do Norte, que é o FDN, que atua em vários estados, tá? Pará, se eu não me engano, ele atua até na Amazônia, para a gente ver que o negócio é terrível. Em Rondônia, enfim, em outros estados. A chamada Família do Norte. Você tem o TCC, que é o terceiro comando da capital, que atua em São Paulo e Rio de Janeiro. Você tem o CRBC, que é o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade em São Paulo. O CDL, que é o Comando Democrático da Liberdade. E com democrático é um poder paralelo, né?
Que coisa incrível. Atua em São Paulo. Tem um aqui, eu preciso pesquisar, tá? Depois, esses grupos aí, que a gente lê assim e fica até incrédulo, né? Tem um chamado Seita Satânica, que atua em São Paulo. A gente tem que pesquisar posteriormente. Mas tem um grupo com esse nome, citado aqui na matéria. Você tem o PCMS, que é o primeiro comando do Mato Grosso do Sul, que é ligado ao PCC. Um outro grupo chamado Manos. Um grupo chamado Terceiro Comando, que é no Rio de Janeiro, na Bahia. Você tem um ADA Amigos dos Amigos, que atua no Rio de Janeiro, no Ceará, no Espírito Santo. Você tem o ID, que são inimigos dos inimigos. Então, se você tem os amigos dos amigos, você tem os inimigos dos inimigos, que atuam no Rio de Janeiro. Provavelmente são possivelmente rivais, né? Não sei. Você tem os Amigos de Israel, no Rio de Janeiro. Sabe-se lá que tipo de ideologia esses caras têm. Você tem o Bonde dos 40, que é na Amazonas e no Piauí. Você tem o Primeiro Comando do Norte, que atua em vários estados, entre eles Ceará, Amazonas. Tem os 300 Espartanos, que é na Amazônia. Você tem o Primeiro Comando da Mariola. Esse Primeiro Comando da Mariola, ele atua especificamente em Roraima. Você tem a equipe Rex. Deixa eu só voltar aqui. Você tem o Bonde dos 30. Comando Classe A. Tudo no Pará isso aqui. GDA, que é Gangue da Ponte. Ele atua especificamente aqui no Amapá. Aqui não, né? Lá no Amapá. Bem longe do Amapá, inclusive. No primeiro comando do Maranhão, você tem o primeiro comando do Maranhão, Bonde da Ilha, primeiro grupo do Estreito, B40, que é o Bando dos 40, ADM, Anjos da Morte, Comando Organizado do Maranhão. Todos eles atuam, né? Obviamente lá no Maranhão. Você tem o PCM, que é o primeiro comando do Campo Maior, Piauí. PCE, que é o primeiro comando de Esperantina. Facção Criminosa de Teresina. Todos eles no Piauí. Você tem os Guardiões do Estado no Ceará. Você tem o primeiro comando de Natal, que atua especificamente, pelo que consta aqui no Rio Grande do Norte. Sindicato do Crime, Rio Grande do Norte e Paraíba. Você tem, acredite se quiser, o Al-Qaeda na Paraíba e os Estados Unidos na Paraíba também. Então, a gente imagina que são grupos rivais que não têm, obviamente, penso eu, nenhuma vinculação com o Al-Qaeda propriamente ou com os Estados Unidos, claro. Né? Você tem o Comando do Norte e Nordeste, do Pernambuco. Você tem uma tal de firma em Alagoas. PCM, que é o primeiro comando metropolitano, que atua em Sergipe. Você tem o Comando da Paz, que atua em Sergipe, na Bahia. Você tem o Bonde do Maluco, na Bahia. Você tem o DPM, na Bahia. Você tem o MPA, na Bahia. Você tem o Bonde de Ajeita, o Catiara, Comando de Perna, Caveira. Você vê, como a gente já falou, um grande número de facções atuam na Bahia. Você tem o Comando Mineiro de Organizações Criminosas, obviamente, no Minas Gerais. Você tem o PJL, que é Paz, Justiça e Liberdade, Minas Gerais. Olha só, a gente está falando de um grupo, um poder paralelo, né, uma organização de crime organizado, que tem por ideologia paz, justiça e liberdade. Vejam vocês, senhores. Você tem o primeiro Comando Mineiro, primeiro Comando das Minas Gerais, tudo lá, né? Você tem a Milícias no Rio de Janeiro, você tem o Povo de Israel no Rio de Janeiro, você tem o primeiro Comando da Vitória no Espírito Santo, você tem o Comando Jovem Vermelho da Criminalidade, em São Paulo, Gaviões da Fiel, em São Paulo, tido, né, como uma organização criminosa, com esse nome. Eu não sei se tem vínculo efetivo, né, com a torcida organizada, eu precisaria pesquisar um pouco mais, mas enfim. Apesar que, se você for pensar bem, né, o tipo de vandalismo que as torcidas organizadas praticam, não só, galera, acaba tido aí como uma gangue. Mas, de qualquer maneira, aqui está constando. Você tem o Serolfino em São Paulo, Comissão Democrática da Liberdade, São Paulo, o PGC, que é o primeiro grupo catarinense na Santa Catarina, o PCRV, que é o primeiro crime revolucionário catarinense, Santa Catarina, obviamente, o CL, que é o Comando Leal, o Serpente Negra, o País Livre, o primeiro grupo de oposição, tudo em Santa Catarina. Você tem o FRC, que é a Força Revolucionária Catarinense. Você tem o Bala na Cara, né, bem sugestivo o nome, inclusive, que é no Rio Grande do Sul. Os Tauras, o V7, os Abertos, os Unidos pela Paz,
o Comando pelo Certo, tudo no Rio Grande do Sul, nome bem engraçado, né? Comando pelo Certo. Você tem os Amigos Leais, tá? E aí são do Rio Grande do Sul. Aí você tem o primeiro comando do Paraná, claro. Primeiro comando da Liberdade. O primeiro comando da Liberdade fica no Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul você tem também o Grupo G. É que esse site aqui ele está carregando, ele fica dando umas piscadas aqui. Acho que a internet está um pouco fraca onde eu estou, mas tudo bem. Enfim, eu pulei alguns aqui. Bad Boys, Mato Grosso do Sul. Baixada Cuiabana, Mato Grosso. Na verdade é Mato Grosso, Bad Boys, tá? Não é do Sul. Comando Verde. Faz sentido, né? Quando se fala de Mato Grosso. Você tem também Amigos Leais. Crime Popular. Isso aí fica em Rondônia. E você tem o Bonde dos 13, que fica no Acre, né? Como a gente disse, já viu aí também na mídia, em geral, que o Acre tem muita violência e ele existe. Primeiro, ele existe, e segundo, ele tem muita violência, né? Bom, gente, falando um pouquinho aí de alguns pontos importantes, né, a respeito dessa intervenção federal proposta pelo governo do Michel Temer, tá? No BBC Brasil, eles colocaram aí alguns pontos, 7 pontos, digamos assim, fundamentais a respeito disso. O que é dito aqui é o seguinte, que o governo federal ele vai fazer essa intervenção na área de segurança pública através do general Braga Neto, tá? Até 31 de dezembro deste ano. Então já está disponível em vários sites aí o decreto de intervenção federal na segurança pública aí do Rio de Janeiro. Então, dentre várias especificações, você tem aí a seguinte, né? No artigo 1, que fica decretado a intervenção federal do Estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro de 2018, a intervenção de que trata, né, o capítulo ali do artigo se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no capítulo 3 do título 5 da Constituição e no título 5 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo da intervenção é pôr termo a grave comprometimento da ordem pública no Rio de Janeiro. Então, não é estado de sítio, tá? Não tem nada a ver com isso. É uma intervenção federal, ou seja, a intervenção é no quesito segurança estadual. Fica nomeado para o cargo de interventor, como eu já disse, o Walter Souza Braga Neto, que é general do Exército. As atribuições do interventor são aquelas previstas no artigo 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, necessárias às ações de segurança pública, previsto no título 5 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. O interventor fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção, por isso que é intervenção federal, obviamente. O interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, e aí fica a polêmica, né? Você vai precisar de um grande recurso financeiro para fazer esse tipo de operação, e aí o aspecto tecnológico, estrutural, humano do próprio Estado do Rio de Janeiro. O interventor poderá requisitar quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal, os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção, e as atribuições previstas no artigo 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública, permanecerão sobre a titularidade do governo do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Por isso que a intervenção federal, no que se refere à segurança pública. O interventor, no âmbito, e ele me lembra muito aqueles ditadores da antiguidade, né? Porque o ditador é chamado para exercer uma determinada função como ditador, mas a partir do momento que aquela função é realizada e a segurança é estabelecida, o ditador devolve, né, ao governo, seja ele democrático ou não, o poder. Bom, enfim, aqui o interventor ele tem aí uma certa liberdade. Segundo consta aqui, poderão ser requisitados durante o período da intervenção os bens, serviços, servidores, que são referentes, né, à área da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado e o Corpo de Bombeiro, tá, para emprego nas ações de segurança pública determinadas pelo interventor general, citado aqui, Walter Souza Braga Neto. Bom, então, a pergunta quanto ao porquê no Rio de Janeiro e não em outras localidades, ela é pertinente. E a gente percebe que aí há, sem dúvida nenhuma, um mote, um político. Claro, toda ação
do governo federal, ela inevitavelmente vai ter um elemento político e não só contingencial. Né? Há uma conveniência aí, eu não nego esse elemento. Mas como eu já disse, é um problema concreto. Tá? E sendo problema concreto, ela acaba sendo bem-vinda quanto a uma contingência óbvia que está aí patente aos nossos olhos e que, havendo, portanto, essa ação que é paliativa, eu admito isso, né? É uma ação paliativa, não vai resolver o problema de segurança do Rio de Janeiro, mas eu imagino que alguma coisa vai acontecer, uma tentativa, e por ser uma tentativa diante do fato de que boa parte da polícia do Rio de Janeiro está comprometida, né, com o narcotráfico, está comprometida com a corrupção, bom, vai ser algo bem-vindo, né, a ação militar aí. No caso da intervenção federal, não é intervenção militar, tá? Outra questão, né, qual que é a diferença entre a intervenção federal e outras ocasionadas aí pelo Exército, na Força Naval que atua no Rio? Bom, até hoje, o Rio de Janeiro e outros estados tinham sido auxiliados pela União na gestão de segurança pública por meio de operações chamadas GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, tá? No emprego da Força Nacional. Isso aqui não é uma ação GLO, certo? No caso de intervenção federal. Porque essas operações GLO, elas permitem a atuação das Forças Armadas na segurança pública de forma excepcional e em momentos mais graves de perturbação de ordem, né? Isso acontece. Por exemplo, na greve da polícia, meu Deus do céu. Então, da mesma forma, a Força Nacional ela é uma força de segurança federal usada para auxiliar as operações de segurança dos estados após solicitação dos mesmos. Tanto durante a operação da GLO como durante o emprego da Força Nacional, os governos estaduais eles continuam responsáveis pela gestão da segurança pública. E as atividades da Força da União são coordenadas com o Estado. Tá? Agora, na intervenção federal, que deve ocorrer no Rio de Janeiro, toda a segurança pública ela sai da esfera estadual e fica sob o comando do interventor militar, como a gente já viu aí no decreto. Certo? Então, basicamente, essa aí é a grande diferença. Porque o GLO, o emprego dele e da Força Nacional, elas ocorrem de forma emergencial. E é uma questão aí pontual. Que é um conjunto de policiais e militares enviados para ajudar a solucionar uma crise muito aguda. Já a intervenção federal ela assume a gestão e a administração de toda a segurança pública, né, feita aí pelo interventor. E na intervenção federal, o interventor ele pode adotar atos que o governador ou o secretário tomariam. É interessante porque o próprio general aí, Braga Neto, ele atuou, né, com operações na época das Olimpíadas e das Paralimpíadas, se eu não me engano, também. Então, foram bem sucedidas de qualquer maneira. Né? Agora não sei como vai ser agora, que aí a situação é um pouco diferente. Terceiro aspecto aqui da reportagem, da matéria. O que diz a Constituição sobre a intervenção militar? Aliás, desculpe, sobre a intervenção federal, que é diferente. Bom, a Constituição de 88, ela prevê a intervenção federal nos estados. Então é inconstitucional? Bom, tem matéria aí na internet dizendo que é inconstitucional, né? Bom, aqui a gente percebe que há previsão de intervenção federal nos estados. Só que o instrumento nunca antes tinha sido acionado. Essa aqui é a diferença. Ele prevê a nomeação de um interventor federal para solucionar um grave problema estadual, removendo as autoridades locais. Então, entre os cenários passíveis de intervenção está a necessidade de pôr termo a grave comprometimento de ordem pública, né, até por causa da incompetência, né, do governo quanto a lidar com esse problema do crime organizado. Quantos policiais estão morrendo, né, no Rio de Janeiro? Embora se tenha policial corrupto, outros estão morrendo. Por quê? Porque existe ali um certo constrangimento jurídico para o policial usar a própria arma. Então você imagina a situação do Rio de Janeiro que tem um problema não só de criminalidade, né, não é só um aspecto moral, um aspecto legislativo também. Mas enfim, por termo a grave comprometimento de ordem pública que está sendo aplicado no Rio de Janeiro. Outras opções possíveis para a intervenção são reorganizar as finanças do Estado ou repelir a invasão estrangeira. A intervenção federal ela precisa ser feita por decreto, como foi, né, no dia de ontem, estipulando prazo e condições e deve ser submetido à aprovação do Congresso Nacional. A Constituição não é clara, aí entra a questão polêmica, porque ela não é muito clara como essa intervenção deveria ser feita.
Ela não menciona, por exemplo, a possibilidade de haver uma intervenção em uma área específica da administração estadual, como a segurança pública. Por isso que o Sérgio de Lima acredita que há espaço para contestação legal, que é o risco de judicialização. E aí ele fala, né, o risco de judicialização é gigantesco, tá? Por causa das brechas legislativas da Constituição, melhor dizendo. Bom, questão 4 aqui. Qual é a diferença entre intervenção federal e estado de defesa e estado de sítio? Bom, eu já tinha dito antes, né, que essa intervenção federal não é estado de defesa e não é estado de sítio. O próprio ministro da Defesa, ele afirma que a intervenção federal ela está debaixo, digamos assim, em termos de nível, do estado de sítio, do estado de defesa, no direito de ir e vir, tá? Isso não vai acontecer, ninguém vai ser libado, né, do seu direito de sair da sua casa e trabalhar. Então, aí está a diferença. Mais especificações vocês podem ver aí nos links abaixo. Outra questão, qual que é o impacto dessa medida fora do Rio de Janeiro? Isso aqui é interessante. O impacto da medida extrapola o Rio de Janeiro, uma vez que a Constituição prevê que, durante uma intervenção federal, não pode haver qualquer alteração constitucional no país. Vejam isso. E, portanto, inviabilizaria, por exemplo, a reforma da Previdência. Muitos de nós concordam a necessidade de haver uma reforma da Previdência. Só que uma ação como essa aqui, de intervenção federal, acabaria, né, segundo a Constituição, inviabilizando alterações relativas a reformas. Só que aí, o que está sendo dito aqui, passível, né, de confirmação, o Michel Temer ele teria informado nessa sexta-feira, ontem, que ele pretende anular a intervenção federal no Rio de Janeiro momentaneamente. Por quê? Em vista de continuar a votação quanto à reforma da Previdência. E aí, nesse caso, a figura do interventor ela deixaria de existir, pelo menos por enquanto, deixando um vácuo no comando da segurança pública. E aí, quem que está comandando essa troça aqui, né? Porque não é mais o governo do Rio de Janeiro. E nem seria mais o interventor. Só que, segundo Michel Temer, ele seria acionado a GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, até o término da votação da reforma, onde aí sim o interventor seria oficialmente o general Braga Neto. Então, o fato de o governo federal assumir a segurança pública de um estado pela primeira vez pode fazer outras regiões do país também, é um outro problema, né, cobrarem medidas semelhantes, né, porque outros estados brasileiros estão como a gente já mencionou aqui, com esse problema. Bom, por que essa medida está sendo tomada no Rio de Janeiro e não em outros estados? Porque se o Rio de Janeiro teve esse problema e pediu por essa intervenção, supostamente, né, porque eu não sei muito bem se isso aconteceu mesmo, os outros estados também devem usar do mesmo clamor para que essas intervenções ocorressem, né? A questão é que o Rio de Janeiro, segundo consta na matéria aqui, ele vive uma grande crise de segurança pública. E com o aumento do número de homicídios também. Então, há um aspecto estatístico, né? Embora exista muita violência, como a gente já viu, que a taxa de homicídio no Rio de Janeiro é de 32 para 100 mil, no Acre é de 55 para 100 mil, no Rio Grande do Norte é de 69 para 100 mil, tem que se avaliar aí também a taxa de crescimento desses homicídios. Mas enfim, né, de qualquer maneira, a argumentação ainda não ficou muito clara. E aí é dito que só no início desse ano, pra você ter uma ideia, lá no Ceará, teve a maior chacina da sua história, seguida de um massacre no sistema prisional. Você sabe que em vários estados aí do país está ocorrendo matanças que são similares ao que ocorre com a ação do Estado Islâmico, né, sobre os não convertidos ao Islã. Os caras literalmente cortam a cabeça, esquartejam o corpo, deixam a amostra. Bom, tudo isso, meus caros, está acontecendo no Brasil, principalmente no sistema prisional, certo? Uma questão também que é colocada aqui na matéria é o seguinte, que além disso, no ano passado, massacres no sistema prisional lá do Amazonas e de Roraima lançaram luz sobre a expansão da disputa das facções criminosas pelo país. Essas organizações que a gente acabou de citar agora. No Espírito Santo, a Polícia Militar, lembremos, paralisou suas atividades, gerando uma onda inédita de violência no estado. E aí o pacato Acre, né, se tornou pacato antes, né, porque agora, enfim, se tornou o estado onde a violência mais cresce no país, com decapitações, olha, né, que eu tinha falado aqui, e execuções
bárbaras, tá? Se você acreditava que o Acre nem existia, não, o Acre existe e lá tem decapitações e execuções bárbaras. Essa que é a realidade. E essa intervenção no Rio de Janeiro é fruto também, e aí nós admitimos e enfatizamos aqui, quer dizer, eu, né, admito e enfatizo aqui, junto com a matéria, que há uma conveniência política do governo do Michel Temer em via de aproveitar a situação para um certo populismo. Vários estados poderiam ser enquadrados nesse tipo de intervenção federal e não só o Rio de Janeiro. Não tem como dizer que o Rio de Janeiro é um caso mais grave do que outros estados. Isso aí é o que está dizendo a matéria. Tá? Se você olha para Goiás, você olha para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, para o Espírito Santo, bom, segundo o Sérgio Lima, também são estados que, sim, deveriam, se fosse o caso, ter algum tipo de intervenção. Mas é como eu disse, existem contingências que precisam ser avaliadas de acordo com a inteligência da segurança nacional, né? Quer dizer, será que no Rio de Janeiro a coisa é mais grave? Os tentáculos das organizações criminosas são maiores? Como que isso se dá, né, no Rio de Janeiro se comparado a outros estados? Não sei ao certo. Aí fiquem aberto o campo para quem realmente estuda isso mais a fundo, tá? Bom, e a última questão aqui é a pergunta que não quer calar. Isso aí é uma intervenção militar ou não? E aí é dito o seguinte, não é uma intervenção militar, porque nunca passou isso pela nossa cabeça. Conforme o ministro da Defesa que fala isso. Porque seria, na verdade, uma intervenção federal, então não confundir as coisas, segundo o ministro. Porém, além de escolher um general como interventor, o decreto, vai dizer a matéria aqui do governo federal, estipula que o cargo é de natureza militar, obviamente. Né? É o general do Exército. A previsão constitucional de intervenção federal não é um instrumento de intervenção militar. Não é para troca do governo civil por governo militar. De fato, isso não vai acontecer. Mas o governo está substituindo uma autoridade civil por uma militar. Segundo a Heloísa Machado, isso seria um retrocesso da democracia. Agora fica a pergunta, se nós temos um problema real e evidente no estado do Rio de Janeiro, como tem em outros também, admitimos, bom, alguma coisa precisa ser feita. É um problema concreto. E aí a pessoa quer avaliar isso, né, como a senhora Heloísa aqui Machado, de acordo com sua perspectiva ideológica. E não de acordo com o problema real que está acontecendo no estado. Então, se existe conveniência e segundas intenções quanto à intervenção federal, bom, eu não sei, mas que ela é bem-vinda para os cidadãos ali do estado do Rio de Janeiro, ela é bem-vinda. Tá? E finalizando aqui, né? Deixa eu só voltar ao link. Em coletiva de imprensa, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional foi questionado se a intervenção militar não poderia colocar a democracia em risco, né? Acho que isso aí é um grande exagero, e esse tipo de crítica parte principalmente pelo pessoal da esquerda, como a gente já sabe. E ele fala o seguinte, olha, as Forças Armadas jamais foram ameaça à democracia em qualquer tempo, após a redemocratização. Então a ameaça à democracia é a incapacidade de as polícias estaduais terem poder de enfrentar a criminalidade. Isso sim é uma ameaça à democracia, e não a intervenção federal. Foi dessa maneira que ele respondeu. Por outro lado, a intervenção federal de natureza militar acaba jogando no colo das Forças Armadas uma atribuição que não é sua, mas lembremos, meus caros, isso aqui é temporário, né? Enfim, da segurança pública. Eu concordo, eu acho que é incompetência do Estado justamente porque não teve a diretividade necessária para fazer aí do seu próprio poderio armado uma frente, né, ao crime organizado e à onda de criminalidade aleatória que existe no Estado. Então, sim, é incompetência do Estado do Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, existem elementos também que estão no campo jurídico que acabam inibindo a ação do policial. Então, tudo isso tem que ser visto e revisto aí de uma maneira mais ampla. Tá? Bom, deixei os links abaixo aí, depois vocês podem verificar. E a questão que fica é que, infelizmente, nós estamos vivendo uma onda de violência no país inteiro. São mais de 60 mil homicídios por ano, tá, no nosso país. O que me faz pensar na necessidade de que haja mesmo do cidadão poder ter o direito de portar arma, ou pelo menos ter posse de arma, né? Posse é uma coisa diferente. Você vai ter a posse na sua casa, mas o porte de arma você pode levar a arma junto consigo. Mas, de qualquer maneira,
ter o direito de se defender. Esse é o primeiro direito que uma pessoa tem, né? Em termos assim de, se a gente quiser falar de uma universalidade dos direitos humanos, né, não só levando a coisa para dizer que os bandidos são coitadinhos, referir-se ao direito que você tem de se defender. Tá? Então, diante de uma criminalidade tal, de 60 mil homicídios por ano, meu Deus do céu, é claro que você tem que ter o direito de se defender. E você vai fazer isso com o quê? Com estilingue? Com espada? Com arma branca? Né? Não. E sim com porte de arma. Mas eu não estou negando que a situação é complexa, principalmente pelo fato de existirem muitos grupos de crime organizado no país. Eu não sei ao certo se esses grupos, essas facções que existem no país, são fruto efetivamente da nossa cultura, ou são fruto da própria corrupção, da corruptela que existe no governo federal, no Congresso Nacional, etc. Acho que é tudo junto, né? Tudo misturado ali acaba gerando esse tipo de situação no país. É um país de terceiro mundo, que é um país que tem grande burocracia na sua economia, e quando você tem uma economia, né, que não é favorecida pela livre iniciativa, isso acaba gerando pobreza, e pobreza gera inveja. Né? Eu não estou dizendo que todos os problemas que existem na nação são de ordem econômica. Né? Se a gente for ver aí, alguns países acabam até abrindo mão da sua soberania nacional em vista de admissão de uma moeda estrangeira, como o dólar, o euro, porque a violência é tal que a única chance que eles têm é de aumentar o poder aquisitivo da população para que não haja esse tipo de competitividade no que se refere aí à bandidagem. Né? Só que eu não sei exatamente se o único motivo da violência é a questão econômica. Na verdade, não é. A gente sabe que também existe um elemento moral necessário que está vinculado às tradições de um determinado povo. Bom, para finalizar, então, eu vou falar aqui a respeito de um artigo que está no site do UOL, de uma antropóloga chamada Alba Zaluar. Ela estuda o assunto, segundo consta a matéria, aqui há mais de 30 anos. Então me parece uma voz relevante quanto a esse tema, que tem um ponto de vista crítico, tá, a essa posição do Michel Temer. Então achei legal aqui para balancear o vídeo e a gente analisar. A matéria diz o seguinte: considerada uma das principais pesquisadoras da violência do Rio de Janeiro, essa antropóloga, ela é professora lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu não sei como é que está essa universidade em termos ideológicos, né? Quem estuda aí que diga. Bom, ela diz que tem medo da decisão do governo federal de intervir no Rio e afirmou que a medida pode reforçar a expansão das ações do PCC. Aí se pergunta, mas por que vai reforçar? Bom, porque o primeiro comando da capital, o PCC, é uma facção criminosa oriunda de São Paulo, certo? Então a grande força motriz do PCC a gente entende que é em São Paulo. E ela vai dizer aqui: um dos motivos ou um dos efeitos da intervenção deverá ser o estrangulamento do Comando Vermelho, que é uma organização criminosa criada no Rio, todo mundo já sabe. E isso vai ajudar o PCC, que é o rival do Comando Vermelho, a crescer mais, né? É uma questão polêmica, né? Porque eu fico a pergunta, né? Bom, beleza, não, tudo bem, eu respeito o fato dela ser uma estudiosa, poxa, ela estuda há mais de 30 anos, isso aí tem que ser considerado sempre. Mas eu fico pensando, quer dizer que agora a gente tem que necessariamente manter o Comando Vermelho em vista de frear o PCC? Bom, eu não quero ser aqui leviano com a argumentação dela, então vamos continuar agora. Ela fala, aí a matéria continua explicando a ideia dela, né, que o PCC vem se espalhando pelo território nacional e travando batalhas com grupos rivais como o Comando Vermelho, demonstrando o fracasso do Brasil no combate a essas facções. Então você veja, a matéria está dizendo aqui que o Brasil demonstrou seu fracasso em relação a combater essas facções, até porque agentes dessas facções acabam se infiltrando, né, no poder, digamos assim, formal, ao mesmo tempo que faz parte do poder paralelo. Então, há um problema aí, né? Até porque a gente entende que o PCC é extremamente organizado, apesar de tudo, apesar de ser uma facção, certo? E aí, o fracasso do Brasil em combater essas facções é que delimita a possibilidade de ação militar no Rio de Janeiro quanto ao estrangulamento do Comando Vermelho para que se impeça que o PCC cresça? Assim, eu quero saber qual que é a estratégia que então vai funcionar, já que ela conclama a busca de um ponto de vista mais vinculado à inteligência do que propriamente à força militar. Bom, a gente entende também, né, que a força militar devia usar de estratégia e justamente isto é inteligência, mas, enfim, a argumentação dela
é de que o PCC vai se fortalecer, porque a ação é pontual, objetiva e específica apenas no Rio de Janeiro, certo? A professora, diz a matéria aqui também, criticou o presidente Michel Temer pela declaração de que o crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro. E, entre aspas, é uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo. O presidente diz que, ela falando, né, que o câncer está no Rio de Janeiro. E o Rio é, se a gente for ver na estatística, o 12º estado da federação em termos de índice de homicídios por 100 habitantes. Eu tinha mostrado uma outra estatística aí anteriormente, a gente viu que combina, né, as informações. Então, por que o Rio seria a origem do crime espalhado pelo país? Não sei se ele é o 12º realmente, mas enfim, né, não é o primeiro. Então, por que é o Rio de Janeiro escolhido, certo? É a questão que a gente já colocou aí no decorrer de todo o vídeo. Bom, só inteligência e investigação é que vão resolver, diz a antropóloga. Tá? E ela vai falar o seguinte: recebi a notícia da intervenção com espanto, porque é uma cortina de fumaça, segundo ela, tá? Para esconder problemas que o país está enfrentando. Olha, sinceramente, eu acho que eu acho que aqui é uma tendência ideológica. Desculpe, eu não conheço a autora, eu só estou falando aqui de acordo com a matéria, mas existe uma pontualidade crítica que a gente consegue acabar identificando, né, qual que é a tendência do sujeito para determinado contexto de decisões políticas. Mas, enfim, vamos continuar. Ela fala, provavelmente a intervenção vai trazer a mesma sensação de alívio de outras ações do Exército no Rio e melhorar a percepção de segurança, mas isso não resolve. Concordo, porque de fato é uma ação paliativa, isso não vai resolver. Eu acho que ela realmente está correta nesse ponto aqui. Bom, para a pesquisadora, o Brasil não valoriza a investigação policial. E deveria. Eu concordo de novo com ela. Inclusive ela fala, né? O problema é a incapacidade que temos de combater com inteligência, que ela quer dizer estratégia, o alto poder de corrupção do crime. Cada intervenção dessas é caríssima. E depois voltamos à situação anterior. Tem toda a razão. O que adianta é investir mais em polícia investigativa para saber como as armas e drogas chegam com facilidade no Brasil afora e como as organizações criminosas se fortalecem dentro das prisões e comandam o crime lá dentro. Então tem que haver uma força-tarefa neste sentido, tá? Investigativo para descobrir como essas coisas realmente funcionam. Qual que é o trâmite de todo esse arcabouço do poder paralelo. Ela também diz, lamentando, que especialistas em segurança pública não sejam chamados pelo governo para discutir o assunto, né? E disse que o Temer vai acabar aprofundando a violência nesse caso aqui, com as milícias. É muito espantoso, ela dizendo, e tenho até medo. A gente não sabe o que vai ser feito depois disso. Vão intervir em outros estados? Haverá, bom, ela mesma deu o precedente. Se haverá estrangulamento por parte de uma facção criminosa poderosa no Rio de Janeiro, favorecendo com que outras cresçam em outros estados, isso implica em que possa haver sim intervenção em outros estados, se necessário, né? Se necessário. Mas ela pergunta, vai haver ocupação, intervenção em outros estados? Vai haver ocupação com mortes nos morros do Rio de Janeiro? Vai ser uma guerra civil? Quer dizer, os ânimos já estão muito acirrados por causa dos confrontos entre traficantes e policiais. Agora, olha, sinto muito, né? A gente tem praticamente, como já demonstrei no começo do vídeo, mais de 83 facções criminosas no país. Como que não vai haver guerra, né? É inevitável. Né? Você acha o quê? Que essas pessoas todas vão se arrepender? Por quê? Por algum motivo meramente econômico? Eu acredito que a violência, nesse caso, digo, em termos de combate, de resistir a esses grupos, é inevitável. Vai fazer o quê? Na opinião dela, já finalizando aqui, né? O país precisa acabar com as políticas de guerra, as drogas e de encarceramento em massa. Tá, beleza, mas qual que é a solução? Eu imagino que ela deva ter escrito muitas teses, talvez livros, possa explicar qual que é a solução então. Né? Ela deu aqui alguns pontos que podem favorecer uma possível solução em termos de inteligência e investigação, mas precisa mais do que isso, né? A matéria simplesmente é uma crítica só. E pior, ela está aqui demonstrando que ela é a favor do fim da guerra às drogas, e eu fico pensando, como é que vai acabar essa guerra às drogas? Liberando as drogas? É uma questão complexa aí, né?
porque se você libera o consumo de drogas pesadas, ou que seja, só da maconha, bom, e aí? Vai haver anistia, não vai haver anistia? Será que haverá necessidade de fazer anistia aos grupos que praticavam o crime quando isso era proibido de fato? Bom, não sei. É uma questão complexa aí. E aí ela diz que enquanto tiver isso, ninguém vai ter sossego de fato. Bom, como vocês viram, o problema é complexo. Eu acho que a posição do governo brasileiro nesse sentido, ou pelo menos a presença ali do poder militar no Rio de Janeiro, vai acalmar um pouco, tá, a situação de violência ali. E isso, a curto prazo, parece bom. Ela até admite aqui, mas a longo prazo é uma questão que aí precisa ser avaliado com muita calma para a gente chegar a uma conclusão mais efetiva, né? No mais, eu espero que esses soldados tenham liberdade para agir de forma enérgica, sem abusos, claro, mas quanto à bandidagem, eles precisam estar livres ali para exercer a força, pelo amor de Deus, senão não vai adiantar nada, vai ficar igual a polícia. Então é isso aí, gente. Vou ficar por aqui, até próximos vídeos, tchau.